mais um programa do Barró e nós estamos na nossa comemoração de 10 anos do programa. Ela esteve com a gente no ano passado e eu falei que ela ia voltar aqui para nossa comemoração e não é que ela veio mesmo. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigado. Eu que agradeço por esse convite Muito maravilhoso. Muito obrigado mesmo. É sempre uma honra, né, estar aqui, ainda mais 10 anos. 10 programa anos. Que se consolidou, né? E eu acho isso tão significativo. Legal. Obrigado. E, ó, parabéns. Obrigado. E você é tão diferente, você é a Tati hoje. Eu tô tomando. Já, cada vez eu faço uma coisa diferente aqui. Já tomei o café que eu não tomo. Olha. Mas hoje é. Como que é que vocês falaram o nome desse aqui? Cappuccino. Não, mas é outro nome, não é isso? Moquiato de canela. A Tati falou assim: você vai tomar e vai gostar. Sem açúcar. E sem açúcar, que é bom mesmo. E é bom mesmo, eu gostei. Mais um adepto ao café sem açúcar. Ah, sem o açúcar. Esse aqui eu acho que pode ser sem o açúcar mesmo, que esse aqui tá bom. Ô, Tati, tem muita coisa pra gente conversar. Sim. Esse mês, você falou uma coisa que eu até perguntei pra outras pessoas, até mesmo pra outros homens, que eu acho que também não sabia disso. Vamos ver se o Guilherme sabia. Guilherme, sabe que esse mês é o mês da... Junho Azul. Junho Azul. Além de ter o novembro, tem o junho também, que é a saúde mental do homem, não é isso? A saúde integral masculina. masculina. Então, nós estamos falando da saúde física e também a mental. Você sabia disso, Guilherme? Olha aí, tá vendo? Então vai saber hoje aqui no programa. Vai saber aqui hoje. A Tati tá aqui já exatamente para isso. Sim. Então são poucas pessoas que sabem sobre isso, né? Total, porque o homem, ele normalmente ele não tem esse espaço de fala para se vulnerabilizar. E dentro da saúde mental, eu costumo dizer que saúde mental não tem gênero. Então, as pessoas, muitas vezes, adiam a decisão da procura da ajuda, da saúde mental, muitas vezes por estigmas sociais. O homem, ele tem aquele estigma do provedor, ele não pode ser frágil, ele não pode chorar, né? Então, isso vem de uma construção social muito injusta. Então, nós, enquanto mulheres, temos esse espaço para nos vulnerabilizar, para falar o que sentimos, o que pensamos. Temos esse espaço para mostrar a nossa fragilidade. O homem, se ele mostra isso para os dele, ele está sendo fraco, ele precisa mostrar que ele está sempre ali, a fortaleza, o provedor. Sim. E muitas vezes esses homens só procuram ajuda quando alguém da família, ou da família de base, ou até mesmo da família constituída, os orientam para procurar ajuda. Os homens que estão comigo hoje no consultório, houve uma mudança, então são os homens que estão conscientes que precisam cuidar também da saúde mental, porque isso reverbera na saúde física, mas a grande maioria, 40 a mais, 50 a mais, são as esposas. Olha, eu vejo que você está estressado no trabalho, eu vejo que você não está conseguindo ter inteligência emocional para lidar com as coisas. Sim. Vai fazer terapia? E os homens... a sua grande maioria tem resistências para procurar cuidar da saúde, tanto física quanto mental. E a saúde mental tem os estigmas sociais que também interferem, né? Então, nesse sentido, o Junho Azul ele veio para ficar esse grande recado para vocês, homens que estão nos assistindo, procurar desse espaço de fala, procurar ajuda psicológica não necessariamente significa que você tem um problema específico. Sim. Aliás, todos deveriam fazer terapia. Porque tá louco, né? Como a pessoa acha, né? Ah, mas eu não tô louco. Por que eu vou ter que procurar a psicóloga? Por que eu vou ter que procurar o psicólogo? Mas eu não tô louco. Primeira coisa que vem na cabeça de alguém é isso. De achar que é devido a algum problema, alguma coisa. Mas não. É bom você conversar com alguém, principalmente alguém neutro. Porque, olha, eu não conheço ela. Então ela não vai olhar ou não vai talvez falar comigo, porque ela já sabe sobre as minhas coisas. Sim. Não é aquele meu melhor amigo e tal, não. É uma pessoa completamente neutra. Então eu posso me abrir e vai me falar coisas que exatamente eu preciso ouvir, né? Eu preciso ouvir. E um outro ponto, é uma escuta qualificada. Sim. Então, o terapeuta, quando conduz você, homem que está nos assistindo,
Ele vai ter uma escuta qualificada a partir das demandas que são apresentadas. Então, os homens, como eles têm essa questão da dificuldade de assumir talvez uma certa vulnerabilidade, começa falando do trabalho, então. Eles adoram chegar no consultório e falar da empresa. Ah, você quer falar da empresa? Vamos falar da empresa. É mesmo, a maioria é assim. Vamos começar a falar da empresa, porque quando eles trabalham nessa questão da gestão, de pessoas, nós estamos falando dos esquemas estruturais que também permeiam desta vida que acontece fora da empresa também. Sim. E que reverbera muitas vezes, e guardem isso hoje, nos resultados da sua empresa. Então, se você... nós somos diferentes papéis, somos filhos, marido, esposa, amigo, profissional. Se você não consegue transitar nos seus diferentes papéis, como você pode obter um excelente resultado na sua empresa, já que homens adoram falar sobre isso, se você não tem inteligência emocional bom o suficiente para conduzir os seus colaboradores. Ai, eu adoro quando eles começam a ter esse insight. Sim. Às vezes o cara que é um líder, né? Ele é um gerente, ele seja um coordenador, e ele lida com muitas pessoas. E às vezes ele tem uma carga tão grande que ele acaba talvez até mesmo descontando nos funcionários, porque estão me cobrando, então eu vou cobrar dos outros também. Eu não vou ficar aqui nesse barco sozinho. Mas esquece que ele também tem que ter esse controle, porque, olha, aquelas pessoas não têm nada a ver com esse outro lado. Olha, essas pessoas não têm nada a ver com o que aconteceu comigo lá na minha casa agora. Eu tive uma confusão, talvez, no trânsito, e aí eu vou chegar e vou fazer isso com os funcionários. Então, falta, talvez, as empresas também ter bastante essa coisa de ter um psicólogo, ter alguém ali para orientar, não que seja todos os dias, mas pelo menos umas 3 vezes na semana. Seria importante as empresas terem isso para conversar com os líderes, até mesmo com os funcionários também, quem quiser precisar ter um atendimento, alguma coisa assim. Total. Eu vejo aí como um caminho favorável para quebrar resistências até. Sim. Porque quando a orientação ela é direcionada dessa questão institucional, vai abrindo ali espaços de fala para este homem entender que ele precisa também cuidar dessa parte pessoal. Por trás de todo o CNPJ existe um CPF existindo, uma pessoa que tem medos, angústias e inseguranças. Sim. E aí, quando a pessoa ela entra em contato com isso, ela coloca a empresa em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, e eu não tenho esse espaço para pensar que eu posso ser vulnerável, eu sou forte. E vai adiando a decisão e não treina, não cuida, não faz exames periódicos. E aí vai se perdendo o CPF e aí você fica cada vez mais exaurido nesse CNPJ. Sim. E isso vai se perdendo nas relações também interpessoais, até essa pessoa ter essa consciência que ela precisava cuidar da saúde mental para conseguir evoluir muito bem, não só nesse desempenho de resultados nas empresas, no trabalho, enfim. Até ela ter essa consciência, as coisas vão se perdendo. E muitas vezes a gente sabe disso, né? Sabemos que existem doenças psicossomáticas, quando não tratadas, da questão emocional, mental, reverbera no corpo. Hoje, um paciente que eu acompanhei pela manhã, por exemplo, ele é um empresário de grande sucesso, mas ele está com questões emocionais e ele tem, por exemplo, disenteria quando fica nervoso numa reunião. Nossa. Uhum. Que isso, gente? O corpo e a mente estão conectados o tempo todo. Sim. Existem doenças psicossomáticas, por exemplo, que vêm de questões emocionais não tratadas, a psoríase, doença de Crohn.
Então, entre Até outras, dermatite, né? dermatite. Emocional. Eu já ouvi falar disso também. Totalmente emocional. Uma dermatite emocional, porque a pessoa está num nível talvez de estresse, de um acúmulo de muita coisa, e ele sai mesmo umas manchas, né? Total. No corpo. Isso é muita loucura, né? Pra gente que olha assim, pra fala, como que pode? Mas controlando tudo isso, eu consigo também melhorar a minha saúde, tanto a mental quanto a física. As duas trabalham juntas, é isso? Se eu melhorar um, vai melhorar o outro. Lógico. Tudo, né? Eu costumo dizer que não é por acaso que a nossa mente está aqui e o Sim. nosso corpo está abaixo. Sim. Então, nós precisamos estar sempre atentos o que você está sentindo, o que você está pensando e o que você está fazendo. Mas isso acaba se perdendo com a rotina. Quantos homens que você conhece, por exemplo, que fala de uma maneira natural: ah, eu fui no proctologista. Não vai falar. O cara não vai falar isso assim tão abertamente. Não vai. Fui no urologista. Difícil. Nunca vi nenhum amigo meu falar assim, eu fui ali pra saber se estava tudo bem. Você já foi um dia? Compartilha aí como foi sua experiência. Imagina, duvido. Vai nada. Mas o homem tem essa coisa mesmo, de ter esse medo de falar pro outro. Mas é um assunto tão normal, Você também não tem o mesmo coisa que o outro tem? Qual o problema de falar, olha, eu tive esse problema aqui com o meu e aconteceu isso. Pô, vai nesse médico, procura ele. A mulher tem essa coisa e eu não quero nem saber, né? A mulher fala, amiga, não, vai lá. Eu fiz tal coisa. O homem já fica meio estranho. Fala, pô, vou ficar com esse papo com o cara, vou ficar um papo desse. Então é muito mais difícil o cara talvez mudar a mente dele, que ele pode conversar normalmente com outro homem sobre esse assunto. Olha, eu tô com um problema no meu pênis aqui e eu já tive no meu, procurei um médico. Eu não tenho problema em dizer isso, né? Mas o cara fica que estranho, né, e tal. O homem tem essa bobeira, mas a mulher não quer nem saber e até ri, né? Fala pra amiga e conversa. Ai, o que você fez? Ai, eu usei um creme, ai, eu fui em tal lugar. A mulher não tem mesmo problema em dizer isso com a outra, né? Tanto é que se troca muito contatos. As mulheres, quando se reúnem, Sim. elas têm esse espaço de comunidade para trocar, para principalmente, né, para contribuir e agregar. Sim. Eu falo de mulheres que têm essa premissa de apoiar umas às outras e crescer juntas, né? Porque, gente, não está com nada essa questão de competição feminina. Sim. Eu desconheço isso. Os grupos que eu frequento de mulheres são mulheres que se ajudam. Os homens se ajudam até a página 2. Sim. Porque se você sentar numa roda de homens e você não vai ouvir dos homens, por exemplo, olha, tó esse contato do urologista, tó esse contato aqui do proctologista. Você vai ouvir desse homem, cardiologista. Vai no cardiologista que eu fui, porque eu estava com taquicardia. E taquicardia nada mais eu recebo muitos pacientes de cardiologistas, por exemplo, de uma sobrecarga, muitas vezes oriundas aí de questões de desgastes emocionais vindo dessa sobrecarga ocupacional, por exemplo. Sim. Pô, tem gente que trabalha 12 horas, 18 horas, né? E acaba tendo essa carga mesmo. E é claro que uma hora vai chegar a conta também pro próprio coração, né? Não, e é uma somatória de tudo. Alimentação ruim, hábitos ruins, pessoa sedentária, horários, né, muito prolongados dentro de um esquema estrutural de estresse ocupacional. Porque eu preciso performar, eu preciso ser o poderoso. O homem, ele traz essa carranca do poder, de prover e ser a fortaleza de uma família. Sim. E o homem, ele pode se vulnerabilizar. O homem, ele pode demonstrar as emoções. Isso é difícil até dentro do consultório, porque já ocorreu dentro de atendimentos que eu direcionei, um homem começar a vulnerabilizar e eu falar para ele, aqui você pode, eu prefiro ir embora. Entendi. Ok, você pode ir embora. Mas, se você quiser, aqui é um lugar seguro, você pode se vulnerabilizar. E sabe o que é interessante? O símbolo social que
a sociedade permite que o homem coloque para fora suas emoções, sabe onde é? Futebol. É mesmo? Sim. No futebol. Ou em qualquer outro esporte. É uma catarse, né? É uma catarse. Eles guardam muitas situações da família, de relacionamentos, trabalho, e naquele momento o time da paixão deles, aquele choro que vocês assistem, aquele homem chorando, muitas vezes, sinto muito falar isso para vocês, é ali a vulnerabilidade deles saindo para fora. Não é nem tanto pelo jogo, né? Não é nem tanto pelo jogo. A pessoa fala assim, nossa, que emoção que tá o jogo, né? Entendi. Nem sempre quer dizer que é isso, né? É o lugar que eles têm para colocar isso para fora. Que Agora, é um misto de sensações também, né? Que vai pondo para fora. Porque ali, ninguém está julgando o homem porque ele está chorando, porque ele está esbravejando, porque ali é possível. Né? Sai desses estigmas da fraqueza. Não, é o time, é nós pelo time. Então, eles podem. Ali, eu já ouvi de muito homem isso. Eu preciso ir para um jogo de futebol, porque no jogo eu consigo colocar para fora as minhas emoções. Sim, a academia também falam muito isso. Eu vejo muitos dizerem assim, eu vou para academia, que a academia para mim é a minha terapia. Eu vou lá para academia, olha, recentemente eu vi isso. Um amigo falou assim, olha, eu estava com a mulher e ela quis ir embora, não quis mais nada comigo. E agora como eu me apeguei muito a ela, vou focar em outra coisa, eu vou para academia. Então, eu achei isso interessante. Falei, nossa, ele vai tirar a atenção para não lembrar dela. Ele falou, para não ficar lembrando dela ou pensando nela, eu vou para academia. Para mim, a academia é como se fosse a minha terapia. E tem muitos que dizem isso. Não, mas eu gosto de ir para academia, que para mim é terapêutico, né? Mas você acha que isso também é válido psicologicamente? Isso é válido? Olha, eu posso me focar naquilo que vai me tirar a atenção de uma outra coisa. Mas aí, então, tem que fazer isso sempre para poder não ficar pensando naquela coisa. Não parece estranho também isso ao mesmo tempo? Nós chamamos de dessensibilização sistemática quando você tem um objeto de desejo, no caso, um término, um relacionamento, que fazia parte da sua vida e você passa a fazer outras coisas que são agregadoras, como, por exemplo, treinar, aprender... Ou foco no trabalho, sei lá, alguma coisa assim, né? Foco, hiperfoco no trabalho. Ou até mesmo essa questão, você fazer tipos de investimentos em você, autoconhecimento, isso enriquece um repertório. E aí, nesse sentido, você tem até uma base, digamos assim, emocional boa o suficiente para você ter uma crítica melhor se aquela relação de fato ela agregava para você ou se era uma muleta. Então, todas as pessoas que estão nesses estágios, quando se tem esse tipo de discurso, eu super apoio como profissional e também de vida pessoal, porque se isso está trazendo para você hábitos saudáveis, isso te ajuda a cuidar do teu corpo, da tua mente, vai em frente. Agora, o que costuma se fazer, e está acabando isso, eu sou especialista em dependências e compulsões, muitos homens, e isso foi muito cultural também, essa questão do clube do uísque, beber para se recompensar de alguma coisa, e vai ali havendo desgaste, né? Físico, mental, principalmente porque pode desenvolver dependências e compulsões. Sim. Então, hoje, o ritual da bebida alcoólica, se tem muita informação sobre dependência química e compulsões, e ainda, infelizmente, tem esse papel social de transição, de fortaleza. Um homem, socialmente, ele é homem porque ele toma uma bebida forte e não precisa passar por esse critério. Sim. Né? Então, muitas vezes, alguns hábitos, que são as dessensibilizações sistemáticas, que é alguma coisa paralela que me faz esquecer alguma coisa, às vezes ela pode ser muito boa, que isso é um hábito saudável, treinar,
ter hábitos de cuidado com a saúde. Por outro lado, em contrapartida, temos homens que estão se vulnerabilizando no álcool, que também, socialmente falando, é um lugar que o homem tem para se vulnerabilizar. Ele bebeu. Sim, sim. Aí houve uma música que traz uma lembrança de alguma coisa e aí acaba bebendo mais, né? O pessoal tem muito disso. Hoje eu vi isso agora, que essa época de São João, essas coisas. Não vou ouvir muito o Pablo do Arrocha, não, senão eu vou acabar bebendo ainda mais. O pessoal fala assim, eu vou me acabar de beber ouvindo o Pablo e tal. Então a pessoa procura um refúgio em alguma coisa. E é triste e é difícil por esse lado da bebida, né? O cara vai ali, eu terminei, mas eu não consigo ficar longe dessa mulher, não consigo ver sem ela. Aí ele vai lá e bebe, não quer saber. Qualquer situação para ele tá bebendo. E é só pelo simples fato de beber, não é nem tanto pelo o que tá acontecendo. Ele acaba criando esse hábito de tanto beber que acaba sendo normal para ele. Ele tem esse hábito de beber. Triste, alegre ou de qualquer forma. Não, eu preciso beber. Não tá legal, vou tomar uma bebida. Acho que eu vou beber. Vou sair do trabalho hoje, eu vou beber. Então, ele acaba tomando esse rumo na vida que é difícil depois de reparar, né? Então, nós chamamos de estreitamento de repertório. É quando a pessoa, toda a volição da vida dela vai passando em torno, que nós chamamos, de uma gratificação imediata. O álcool, por exemplo, ele é depressor do sistema nervoso central. Isso não é álcool, tá, gente? É água. É água que não é ardente. É água que não é ardente. Então, é que é só um simbolismo. O álcool, ele deprime o sistema nervoso central. Então, os juízos, os valores, os freios que nós temos aqui na nossa região frontal, ele é desconectado no momento que se tenha um aumento de tolerância de consumo. Então, quando a pessoa ela passa a girar em torno do padrão de substância, do consumo, ela está estreitada dessa questão do repertório dela, porque justamente é o momento que ela transforma todas as atividades da vida diária dela girando em torno daquela única substância. Existem outras substâncias, estamos usando apenas o exemplo do álcool, mas temos drogas estimulantes do sistema nervoso central também. Então, são situações que o indivíduo ele vai se utilizando de uma substância, de alguma coisa que ele usa como intermédio para justificar a questão que não está resolvida dentro dele. Então, por exemplo, você falou algo muito importante aqui, eu gostaria até de usar o espaço, a dependência emocional de alguém. Então, quando você sai de uma relação e você acredita que você não tem uma identidade, você não sabe o que fazer com a sua vida, então você precisa rever os seus conceitos. Então, qual o espaço que essa pessoa ocupa na sua vida? E também eu vou colocar aqui para a nossa conversa, que eu acho extremamente importante, essa fragmentação da identidade. Então, a pessoa que não consegue se estruturar profissionalmente ou sai da empresa, é demitido, e não consegue se recolocar profissionalmente, tirou o crachá da pessoa, tirou a pessoa da pessoa. Esse é o motivo para você procurar terapia, por exemplo. Sim. Eu saí da empresa, eu não sei o que eu faço, eu me sinto um fracasso, eu não sei por onde eu vou. A pessoa terminou comigo, eu não sei o que fazer e eu só quero beber. Tem alguma coisa em você que você precisa reconhecer, entender. Muitas vezes vem dessa família. Ajustar, né? Você precisa entender, na verdade, a razão pelo qual você precisa de um crachá para justificar a sua identidade, a razão pelo qual eu preciso de alguém para validar essa vida que eu levo, se tudo passa por você. Glória Maria, ela deu uma entrevista que assim, super me impactou. Até hoje, eu sou super fã dela. Super. E ela falou... pena que não deu tempo dela vir aqui. Uma pena que não deu tempo. Ela disse, no final, sou eu que vou sozinha no caixão.
Nossa, que forte isso. É demais isso, porque a cobrança social é intensa para todos nós, inerente ao gênero. Nós estamos falando do Junho Azul, a saúde integral masculina e mental. Mas todos nós somos cobrados socialmente para cumprir tipos de papéis. Se você que está nos assistindo não tem clareza boa o suficiente de quem é você, qual a sua jornada, o que você veio para ser, você vai ficar fragmentado o tempo inteiro, se distraindo com alguém que você se relaciona, se distraindo com uma profissão que muitas vezes não proporciona esse preenchimento do senso de eu que você precisa compreender. E a certeza da vida é a morte. Eu não tenho medo da morte. Eu não estou dizendo isso porque eu me sinto superior em relação às outras pessoas. Isso é um trabalho de autoconhecimento que todo mundo deveria experimentar. Sim. O que você que está nos assistindo hoje tem feito na sua vida para se orgulhar dela, porque é cientificamente comprovado que quando vamos fazer esse processo de passagem, temos 7 últimos segundos de acesso. O que você se orgulha na sua vida? A vida que você vive hoje é uma vida que você acredita que vale a pena ser vivida? É uma pergunta que você precisa se fazer o tempo inteiro. Porque Glória Maria disse, eu estou me arrepiando agora, só de me lembrar dela. Sim. Ela falou, no final, sou eu que vou estar no caixão só nu. Essa coisa da nudez, né? Nu, chegamos nesse mundo sozinhos e nu voltamos. O meu pai, por exemplo, quando ele se foi bem no ápice da pandemia. Nossa. Infelizmente, havia aquelas suspeitas Covid, né? Isso bem no início, bem no começo. Junho de 2020. Então, sim. mesmo estávamos com o exame negativo para Covid, mas suspeita Covid, era o mesmo ritual de sepultamento Covid. Então, assim... Nossa, imagina para vocês como deve ter sido. Horrível. Nem roupas. Ele pôde nem... Assim, os restos mortais dele não pôde vestir a última roupa. Então, isso é muito significativo. Eu vi meu pai nu. Então, isso é muito significativo. Eu preparo, por exemplo, as pessoas que convivem comigo para essa passagem. Porque é isso que vai acontecer. E também, até pegando esse gancho, desculpa, Tati. Imagina. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei o que vai ser de mim. Ou, olha, eu não tenho estrutura se o meu pai ou a minha mãe morrer. E tem muitos que falam, nossa, principalmente se for a minha mãe. Eu não gosto... E a pessoa já começa até a chorar só de pensar no que pode acontecer. Então, também tem que fazer todo um trabalho até de autoconhecimento, de entender que, olha, eu sei que a minha mãe não vai ser para sempre. Sim. Uma hora isso vai ter que acontecer. E pode até acontecer primeiro comigo do que com ela. Então, tem muita gente que fala assim, eu prefiro ir primeiro do que a minha mãe ir primeiro. Mas só que também não pensa que, olha, se você também for, ela também vai sofrer. E até mais do que você é a mãe. Então, os dois lados vai sofrer. A pessoa, às vezes, não tem essa consciência de que, olha, eu prefiro ir primeiro para que eu não sofra. Mas e a minha mãe também vai sofrer se eu também for. Então, tem que ser trabalhado muito isso, né? Tanto o lado da mãe quanto do filho e tal. Mas tem muita gente que é assim. Eu vejo muito, eu tenho medo se hoje a minha mãe não estiver mais aqui. Eu não sei nem qual é a minha reação. A pessoa fala, olha, eu não sei nem como vai ser, eu não tenho estrutura para isso. Mas tem todo um trabalho, principalmente os homens que dizem que o filho é mais apegado que essa coisa da mãe e tal, né? É exatamente isso mesmo. O filho tem essa coisa mesmo com a mãe. E eu vejo muitos homens falar mais isso. Por que será que também tem esse medo de que, olha... se minha mãe for, eu não sou mais ninguém. Mas, olha, você tem que seguir sua vida. Infelizmente é assim, isso vai acontecendo. Eu vou colocar aqui na nossa conversa uma orientação construtiva, posso dizer assim. A mãe,
ela tem um papel na nossa vida. Ela é a nossa porta de entrada no mundo, e o pai também, mas é muito significativo, né? O ventre, o tempo, assim, a nossa porta de entrada no mundo é através do ventre materno, a nossa primeira casa. E o papel da mãe é um papel de conduzir, né, esse filho para ele ter a própria vida. O que acontece muito é mãe que não cuidou da própria saúde mental, é uma pessoa muitas vezes cheia, com muitas questões mal resolvidas da família de base ou da própria vida, ela projeta a vida dela nos filhos. Sim. E, consequentemente, esses filhos passam a viver a vida dessa mãe. Então, simbioticamente, que nós chamamos, cria-se ali um cordão umbilical emocional, como que eu posso dizer aqui, distorcido, em que esse filho não se desenvolve porque ele é conectado com essa mãe que não resolveu a própria vida. A gente chama isso de o filho que se casou com a mãe, ou a filha que se casou com a mãe e o pai. Usa muito esse termo, né? Às vezes o cara tá procurando uma mulher igual a mãe dele. Ele quer casar com uma que tem o perfil da mãe dele. Mas ela não faz. Até acaba querendo pra mulher. Mas ela não faz aquela comida igual a minha mãe. Eu sou tipo, porque a mulher fala, que tanto você vai na casa da sua mãe? E ele não vai ter coragem de dizer pra ela, mas... Poxa, esse bife seu não fica igual o que a minha mãe faz. Ele tem essa coisa de estar grudado até nisso. Mas peraí, você casou. Você tem agora, então, uma nova vida, uma nova comida, um novo tempero, né? A questão não é nem o tempero em si. A gente está falando de, afeto, de uma questão mal trabalhada afetivamente. Sim. Por exemplo, você disse que tem pessoas que não conseguem nem conceber a ideia de perder o pai e a mãe. Gente, vocês estão falando com uma pessoa que também é profissional, que trabalha com pessoas que lidam com luto e que eu também precisei me vulnerabilizar e lidar com o meu próprio luto. Sim. Eu perdi uma das minhas bases, que é a minha porta de entrada no mundo, meu pai. O que, na verdade, é o grande privilégio de todo ser humano é que ele seja autossuficiente para ter uma leitura, uma compreensão, e nisso é um processo de autoconhecimento profundo. Qual é a minha jornada? Qual é a jornada que pertence aos meus pais? E quem sou eu nessa história? O que é muito comum dentro dos manejos clínicos a gente chama de interferências familiares na história do indivíduo. Então, é aquela mãe que separou do pai e traz esse filho para ela e age de uma forma, fazendo alienações, alienação parental, ou dessa filha que acha que precisa cuidar desse pai porque separou da mãe. E, na verdade, cada um tem a sua jornada. Ou aquele pai, aquela mãe que são casados, mas que projetam uma vida que eles não tiveram nos filhos que eles criam. Sim. Então, eu sei que nós hoje estamos falando do Junho Azul, da saúde integral masculina, mas inerente ao gênero, enquanto seres humanos, nós precisamos nos autorrealizar. Então, eu sou uma pessoa 40 a mais, que tenho mãe, tenho uma irmã, tenho um filho, tenho sobrinhos. Eu sei que, biologicamente, eu vou antes do meu filho, biologicamente, porque pode ocorrer outras coisas que podem interferir nesse processo do ciclo. Então, eu preciso entender que a minha mãe ela tem o tempo dela aqui, eu tenho o meu tempo, meu filho também tem um tempo dele. E eu não posso ser egoísta para criá-lo para mim. Ele precisa ter a própria história, a própria trajetória. E, curiosamente, ele falou para mim esses dias, mãe, eu acho que ele está naquela fase bonita dos 15 anos, de descoberta, tentando entender o que ele quer na vida dele. E eu fico aqui estimulando, né? Ele está cozinhando muito bem. Será que você é um mestre da cozinha, filho? Vamos tentar. Então, nós estamos com 15 anos ele cozinha. Ele é super Meu Deus, gente, olha que vergonha. O menino com 15 anos cozinha e você com 43 não faz isso. Como pode, né?
E você, 43, faz isso. E ele gosta de cozinhar. Gente, tem uma chefe de cozinha que ela é amiga do Jacques Lacan. Jacan, alguma coisa assim, Jacan, Ela falou assim, eu sou fã do seu filho, eu quero cozinhar com ele. Eu conheci ela em um dos eventos que estive. Isso? E eu falei Que adolescente desenvolvido é esse que vai sair? E eu falei isso pra ele, ele ficou se sentindo o máximo. Será, mãe, que esse é o meu talento? Porque eu estou nessa fase como Acaba sendo mãe... um teste vocacional, né? Eu estou nessa fase como mãe, desenvolvê-lo. Eu nunca vou dizer pro meu filho... isso é muito comum no consultório, o indivíduo chegar com uma demanda, meu pai queria que eu fosse médico, advogado. Não, eu falo para o meu filho assim, bom, se você quiser trabalhar com coleta coletiva, é assim que fala? Eu acho que é. Né? Coleta seletiva, isso. Coleta seletiva. Se você quiser trabalhar em coleta seletiva, seja o melhor. Faça a diferença. Você vai trabalhar onde você quiser, você vai ser quem você quiser. Então, eu trabalho com ele para ele ser quem ele veio para ser, independente da minha vida. E aí, esses dias, ele, fascinado com essa questão de cozinhar, ele falou assim, eu acho que eu vou morar em Dubai e eu vou te ver uma vez por ano, mãe. Gente, Dubai não é aqui do lado, é longe. Não é uma cidade próxima daqui, né? Eu olhei para ele, eu olhei nos olhinhos dele. E, gente, graças a Deus, esse meu filho é um adolescente bonzinho. E aí eu olhei para ele e falei assim, é isso que você quer? Você vai morar onde você quiser no mundo. Eu vou estar feliz por você. Porque eu vou estar aqui torcendo por você, seja onde você estiver. Mas muitos pais... Não, você não vai. Não. Porque eu quero você perto, porque precisa cuidar dos negócios da família, porque você precisa ser isso, aquilo. Gente, os filhos não é pra gente. São seres humanos que estamos entregando para o mundo. Então, antes de você... trazer essa responsabilidade de cuidar de um ser humano, quem é você? Muitas vezes você está se distraindo com trabalho, com um relacionamento, e você nem sabe quem você é. E você vai fazer isso com uma pessoa. Então, é muita responsabilidade. Sim. É isso. Imagino que para você também foi um choque, né? Olha, como mãe também dá no fundo. Ai, filho, mas Dubai vai estar muito longe. Mas você também trabalhou isso com você, de que, olha, é o futuro, é o sonho dele. Por mais que doa em mim, porque meu filho não vai estar do meu lado, é meu parceiro, tá ali no dia a dia, faz uma comida e tal. Mas você também teve que fazer isso com você primeiro, de, olha, eu tô entendendo que ele tá crescendo, ele vai ter responsabilidades, ele vai entender que ele vai tomar as próprias decisões. E se ele tiver que ir para Dubai, ele vai ter que ir estudar, trabalhar. E você, como mãe, vai sentir saudade. Mas, ok, tô feliz que ele tá seguindo o que ele quer, fazer o que ele gosta, né? E como, aproveitando esse espaço, nós estamos falando do Junho Azul, da saúde integral masculina e principalmente da saúde mental masculina. Eu estou entregando o futuro homem para essa sociedade. E ele tem as críticas dele, porque muitas vezes... nós reproduzimos algumas falas que permeiam sobre o feminismo, por exemplo. Eu me cuido sozinha. Realmente, eu sou uma mulher independente, eu não dependo de ninguém financeiramente, e eu cuido das minhas coisas, eu adoro cuidar do meu carro, coisas assim que são masculinas. Esses dias, ele me ensinou tanto. Eu falei assim, orgulhosamente, atendi o dia inteiro, meu trabalho funcionou super bem, e depois eu ainda troquei o óleo do meu carro, e agora estamos viajando, eu não preciso de homem para nada. Meu filho olhou sério para mim e falou assim, mãe, não fala assim, porque eu sou um homem que estou me formando para ser um homem legal nesse mundo. E quando você fala dessa forma, você está dizendo que não somos necessários e a gente, todos nós precisamos uns dos outros. E eu sou um futuro homem que estou trabalhando para ser legal. E quantos homens legais que você atende? Quantos homens legais você atende? Eu falei, muitos.
quantos homens que você conhece que são admiráveis desse jeito, meu Gente, filho, que falando comigo. Isso. Falei, Nessa hora você não olha um pouquinho de você também? E você enxerga isso um pouco nele? E aí isso é muito legal, porque muitos pais não têm esse espaço de fala com seus filhos, porque se tem aquela questão hierárquica, eu não aprendo com ele, sou eu que ensino. Não. Dentro de uma relação interpessoal com filho, com mãe, com pai, com colega de trabalho, com amigo, nós estamos nos desenvolvendo e aprendendo o tempo todo. Então, para vocês que estão nos assistindo, outra coisa que eu sempre fiz com meu filho é essa questão da construção do vínculo. Quando ele era criança, eu olhava nos olhinhos dele e a gente erra. Eu falava para ele assim, filho, desculpa, adulto também erra. Então, ele se lembra disso até hoje. Nossa, realmente, adulto erra e eu também posso errar. E olha essa minha fala, que foi preconceituosa. Ele me ensinou. Eu falei, nossa, verdade. Eu atendo pessoas de todos os gêneros. Saúde mental não tem gênero. E como que eu posso dizer uma coisa dessa? Eu posso ser orgulhosa por ser uma mulher que é independente. Mas não significa que eu não preciso das pessoas. Forte isso, né? Sim, muito. E foi forte que também o que ele respondeu. Assim, por ser um adolescente com essa maturidade toda e responder dessa forma e enxergar desse jeito de, olha, mãe, você falou aqui, mas não foi legal, porque eu ainda estou em construção. E quando eu estiver lá na frente, como que vai ser para mim, ou ouvindo você dizer isso, ele já detectou algo que poderia ser ruim para ele, né? Como homem, como futuro homem. Sim. O quanto que me alegra ouvir do Wellington aqui, homens que foram condicionados. Às vezes não foi culpa desse homem a ser dependente de uma mulher, porque muitas vezes aquela mãe que não trabalhou as próprias questões emocionais e condicionou o marido e os filhos que ela estivesse ocupando esse papel de servidão. E ele espera de uma mulher que também haja dessa maneira. Sim. Então, vamos aproveitar esse espaço de fala para desmistificar esses padrões sociais estabelecidos que colocam essa mulher em dupla jornada, por exemplo. Não é da obrigação da mulher trabalhar fora e trabalhar em casa enquanto o homem descansa. A casa é dos dois, o filho é dos dois. E eu não estou aqui abrindo esse espaço de fala para criticar você, homem, que está assistindo. Sim. Eu estou aqui trazendo uma possibilidade de expansão da mente. Então, das tarefas de casa, quais são as suas atribuições? É uma questão para se pensar. Tem um casal que eu acompanho que a esposa falou para o esposo na minha frente, viu, falta papel higiênico no banheiro? Ele falou, não. Mas quem pensou para o papel higiênico aparecer no banheiro? Ele falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque eles estavam se preparando para ter um bebê. Ele queria ter um bebê. Ela não queria. Ela era aquela mulher que não se imaginava mãe. Mas por ele, por amor, ela estava reconsiderando. E por ser o sonho dele, que muitas falam isso. Mas eu fiz, às vezes até mesmo numa discussão, a mulher fala, mas eu fiz isso. Olha o que eu fiz por você, era o seu sonho. Aí, às vezes, até a criança pode estar até chorando. Ele, vai lá, não era o seu sonho? Eu já vi muito isso, tá? Eu tô falando de coisas que eu vi. Aí você, mas você era mais o seu sonho do que o meu. Então, vai lá e olha a criança, tipo, pega você e tal. Mas eu fiz isso porque era o seu sonho. Então, isso mexe com a mente do cara também. De ficar jogando a culpa nele toda hora. Uma hora também o cara não vai aguentar isso, né? E eu via direto isso. Samuel... tudo bem, já falei Samuel, não tem problema. Samuel, foi você que queria isso. Eu fiz isso por causa de você, Samuel. E eu vi muito isso. E eu ficava pensando, eu falo, gente, a pessoa nem percebe que ela fala com o cara desse jeito e falando na frente dos outros. Tanto que depois do casamento não rolou mais, né? Dos dois. Desgaste, né? E aí ele entendeu de que, olha, ela fica me jogando o tempo todo na cara que ela fez isso por mim. Então ela não quer nada comigo.
E aí, infelizmente, esse relacionamento acabou e tal. E aí ficou a criança, essa coisa dele lá, final de semana. Como todo pai que é separado. Vai lá, pega a criança no final de semana e aquele rolê todo. Mas pra você ver, a mulher jogou na cara de, olha, eu fiz que era o teu sonho. Eu não tava afim, mas eu fiz por você. Isso também é uma coisa que é difícil pro homem também, ficar ouvindo o tempo todo isso. Né? É que, na verdade, o relacionamento saudável é uma construção. Você trazer um ser humano para este mundo também faz parte dessa construção. Esse caso especificamente, eles organizaram um cronograma, quais eram as tarefas dela na casa e quais eram as tarefas dele na casa. Quando ele se deu conta que ele já não fazia as tarefas enquanto casal e que isso poderia aumentar exponencialmente com uma criança, eles dividiram e organizaram. Então, quando essa criança chegou nesse lar, ele tinha consciência que ele trabalhava fora, a mãe trabalhava fora. Os dois juntos gerenciavam as demandas da casa. Isso foi muito legal. Mas também existem casos que não se é muito trabalhado isso e ocorre, infelizmente, quem mais sofre é a criança e crescem adultos mal resolvidos. Simbioticamente conectados ou com a mãe ou com o pai. E homens com 43, 45, 50 anos que não cozinham e procuram uma mulher para fazer o que a mãe fazia. Ou mulheres que procuram homens que podem cuidar delas como o pai cuidava delas. Então, a gente está falando de pessoas simbioticamente conectados com pais que não cuidaram da própria saúde mental. Sim. Isso é muito importante trazer aqui. Todos nós temos demandas emocionais. As nossas primeiras relações no mundo é com a nossa família de base. E depois, dentro disso, das primeiras impressões que somos ou estimulados ou tivemos alguns traumas e situações, reproduzimos isso na vida adulta. Sim. Evoluímos ou estagnamos. E o pai e a mãe não pode ser esse espaço para segurar você da sua evolução, da sua jornada, e nem pai, nem mãe, e nem companheiro, nem companheira. Você precisa ser por você e para você. E isso, socialmente falando, ainda é muito confundido com egoísmo, egocentrismo, e, na verdade, é autorrealização. Eu costumo dizer que quando você está num relacionamento saudável, você precisa dizer para a pessoa, eu amo você, mas eu me amo muito mais. Você consegue dizer isso para alguém? É difícil, hein, ouvir alguém dizer isso hoje. Consegue? Eu acho que não. Para com pergunta difícil, hein? Não, eu acho que eu não diria... Eu diria isso. Engasgou agora. Até engasgou. Mas eu acho que eu já tenho essa linha de pensamento. Falo, olha, eu não quero sofrer. Eu não sei nem se eu sou individualista nesse ponto, mas falo, não, eu penso em mim primeiro. A pessoa, claro, eu vou amar a pessoa, vou gostar, ok. Mas eu sou muito assim, putz, um vacilo, uma coisa. Eu já pego meio que uma birra. Então eu fico, putz, eu tenho que me amar primeiro. Eu não vou ficar sofrendo por causa da pessoa. Tipo, se acabou o relacionamento, acabou. Se é uma amizade também que se desfez, tudo bem, mas eu me amo primeiro, então eu não vou ficar... Nossa, eu não vou mais viver porque essa pessoa não é mais meu amigo, não é mais minha amiga, ou porque não tá comigo. Não, eu me amo primeiro. Mas eu acho que eu não tô errado nisso, né? Eu acho que você não está muito certo no que você está dizendo sobre isso. Quem acha não tem certeza. Você avaliando tudo aí, então, tudo que eu disse, vai. Então, de tudo que você disse... Tem um pouquinho de terapia aqui, um minutinho, né? Uns minutinhos. De tudo que você disse, você falou acho. Então, você não tem certeza. Porque eu posso ficar em cima, mas isso você está falando a verdade. Eu fico em cima do muro, praticamente. Essa ambivalência, eu explico para você por quê. Nós todos temos cada um a sua ferida para lamber. Todos nós. Inclusive seus pais. Sim. Então, se seus pais não trabalharam essas feridas, isso a gente fala da questão... Nós falamos da questão sistêmica familiar. Eles projetam em você.
Se você não tem consciência disso, você projeta para sua outra família, para o seu outro relacionamento e assim sucessivamente. Quando você passa a fazer um processo psicoterapêutico de autorrealização, de autoconhecimento, você separa as coisas. Olha, essa demanda aqui, essa mochilinha aqui é da minha mãe. Essa mochilinha emocional é do meu pai. Isso aqui é meu. Eu fico com isso. Mãe, pai, eu realmente entendo vocês e fiquem com vocês o que vocês não resolveram. Isso é difícil, porque também nós temos muitos transtornos de personalidade, principalmente os narcisistas, que não são pessoas que não têm empatia e que também fazem filhos. Então, a pessoa crescer num lar de narcisistas, de pais narcisistas, que nunca vão atender às necessidades básicas emocionais de um ser humano, de uma pessoa, porque eles não são capazes disso, esse ser humano vai crescer ali buscando aprovação e aceitação do mundo, porque não teve em casa. Sim. Então, o processo psicoterapêutico é justamente para entender quem é a tua mãe, simbolicamente, quem é o teu pai, quem são seus irmãos, os tios, primo, quem é seja. você. Aqui, bem assim, simbolicamente, aqui, ó. Quem é você? Quem é você? Ah, eu já entendi quem sou eu. Então, eu vou, conscientemente, eu vou fazer uma escolha de quem sou eu, trabalhando a aceitação, assim, ó, minha mãe tem a limitação dela, a escolha dela, meu pai tem a limitação dele, a escolha dele, esses aqui são meus irmãos, esse sou eu. E isso é um processo muito difícil de alcançar, porque muitas vezes as pessoas elas abandonam o processo psicoterapêutico porque encontrei o amor da minha vida. Tô preenchido. Tá resolvido, né? Às vezes é assim, né? Tá resolvido, né? Por quê? É gostoso apaixonar, é gostoso você idealizar uma relação, conhecer alguém legal, planejar futuro juntos. E aí você esquece de tudo isso que já te doeu dessa família de base e passa a reproduzir nessa pessoa que você está ali construindo alguma coisa. E muitas vezes é um relacionamento que poderia ser legal, mas você não se resolveu, você vai projetar nessa pessoa. Então, aqui eu vejo como um grande recado isso que eu disse. Antes de amar alguém, você precisa se amar muito mais. Começa por você sempre. Sim. Interessantíssimo. Ah, não. Agora ela respondeu e eu entendi. Foi 1 minuto de terapia. Tati, muitíssimo obrigado. A gente vai chegando para o final, mas eu achei interessantíssimo, importantíssimo essa conversa, porque é difícil até mesmo para o homem ouvir tudo isso que a gente estava falando aqui. Talvez, lógico, a intenção nossa é exatamente essa, de que as pessoas que estejam assistindo hoje parem para pensar. Olha, ela falou algo que eu preciso mudar. Ela falou algo onde eu preciso ajustar. Então, eu vou procurar sempre uma ajuda. Que o mais difícil é a pessoa também admitir de que, olha, eu preciso de uma ajuda. Um ponto bem importante. Eu sei que em alguns momentos aqui polemizamos sobre o homem não cozinhar, o homem não participar das tarefas domésticas. Sim. Mas o nosso objetivo não é trazer o estigma do masculino nem do feminino, sim, mas de um desenvolvimento humano. Sim, sim. Então, vamos para este lugar. Enquanto desenvolvimento humano, eu sou capaz de cuidar das minhas coisas, da minha rotina, da minha casa, da minha vida, das minhas escolhas, independentemente das relações. Eu acho que isso realmente reflete muito o que nós conversamos hoje. Nossa, muito bom, muito bom. Tati, antes de tudo, qual as redes sociais? Se quiser procurar, quiser saber, quiser seguir. Eu estou sempre compartilhando sobre saúde mental. Eu adoro falar isso para cada vez mais pessoas, para que as pessoas se conscientizem, né? É tatianepaula.psi.
Isso, tatianepaula.psi. Esse foi mais um programa do Barrote. Você comeu uma paçoquinha? Pode comer uma paçoquinha agora no final. Vamos Agora aproveitar. pode, né, Em clima de gente? festa junina. Em clima de festa junina. Tati, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Esse foi mais um programa do Barro. E é isso, gente. Saúde mental, por favor, converse sempre com alguém. Procura sempre um profissional aí para poder falar com você, tá bom? Valeu, até a próxima. Obrigado, Tati. Você volta aqui quantas vezes você quiser, tá? Que o legal do programa ser meu, que eu chamo quantas vezes quiser. Aí quem falar, você chamou ela, vai vir de novo? Bora.